in some stranger's room, late in the afternoon. What I'm doing here at all, ain't no doubt about it, I'm losing you, I'm losing you. Eita nós! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Antes de mais nada, pedindo likes, pedindo compartilhamentos aí, enfim. Vamos seguindo o barco aqui no nosso canal Larry Beatles, com a discografia comentada dos Beatles e ex-Beatles. Pra mim é tudo a mesma coisa. Não é, desculpa, eu sei que tem gente que vai ficar... O Claudião, por exemplo, lá da Bahia, ele não pensa assim não, né, Claudião? Mas eu gosto pra caramba. Claro, dos Beatles juntos é uma coisa, falei bobagem. E Beatles separados é outra coisa. Eu diria que Beatles juntos é uma coisa muito boa. E Beatles separados são bons. Às vezes umas escorregadinhas aqui e ali, mas são bons. Bom, chega de papo furado. Vamos falar hoje aqui do John Lennon Collection. Essa coletânea que saiu no ano de 1982, foi lançada em novembro, mais exatamente no dia 8 de novembro de 1982, na Inglaterra, e dia 1º de novembro nos Estados Unidos. Na Inglaterra saiu pela Parlophone Records, a velha Parlophone dos Beatles. O John voltava a Parlophone então, né? E pela Geffen Records nos Estados Unidos. Bom, gente, essa coisa de coletânea do John Lennon, essa aqui foi a primeira coletânea pós-mortem do John Lennon, né? Ela é bacana porque ela conseguiu aqui, a Yoko, que montou esse disco certamente, conseguiu, além da bela capa, né? As belas fotos que o John tirou lá no último dia de vida dele, né? Juntar aqui músicas do período da Apple Records dele, né? Anterior ao retiro que ele fez de 5 anos, e as músicas do Double Fantasy, né? São as seguintes músicas: Give Peace a Chance, Instant Karma, Power to the People, Whatever Gets You Through the Night, Number 9 Dream, Mind Games, Love, Happy Christmas, Imagine, Jealous Guy, Stand By Me, Starting Over, Woman, I'm Losing You, que eu tentei tocar aqui, Beautiful Boy, Watching the Wheels e Dear Yoko. Quando saiu em CD, essa música ganhou duas faixas a mais. Cold Turkey, se eu não estiver enganado, e Move Over Miss L, né? Em 89 foi lançado em CD, né? Também pela EMI. Né? É uma coletânea interessante. Até então só tínhamos o Shaved Fish, coletânea montada pelo próprio John em 75, que era até então suficiente. Agora, nessa nova configuração, né, incluir as músicas do Double Fantasy realmente fazia todo sentido, né? Uma coletânea legal, assim. Ela seria tornada, vamos dizer assim, obsoleta depois do lançamento do Milk and Honey em 84, né? Diria obsoleta, mas assim, ficaria incompleta, né? As coletâneas posteriores incluiriam, claro, as faixas deste período do Milk and Honey, desse disco Milk and Honey. Agora, o que eu tenho para falar? Bom, aqui é uma coletânea dos maiores sucessos do John, né? Músicas que a gente ouve até hoje, assim, puxa vida, dezenas de coletâneas que foram lançadas agora, dia 9 de outubro, próximo aniversário de 80 anos do John Lennon. Aliás, o Ringo deu uma gafe, né? O Ringo achou que fosse em 9 de setembro e soltou, me parece, um Twitter em homenagem ao John. Não entendi direito, mas eu acho que foi um grande engano do Ringo, né? Não sei como que pode acontecer. Será que são os 80 anos na cabeça já?
O fato é que dia 9 agora de outubro vai sair mais uma coletânea que, por ironia, tem um título que já foi dado a outra coletânea, Gimme Some Truth, né? Lançada aí acho que em 2010, um box com 4 CDs, muito legal por sinal. Mas vai sair de novo um CD duplo, numa caixa luxuosa com livro, dizem que com remixagem, assim bem assim atualizada, bem tecnologicamente bem avançada, ou seja, a gente vai ouvir tudo com maior pureza. Isso é, né, a propaganda, boa e velha propaganda, né, da indústria, né? Eu acho assim, gente, que coletâneas do John Lennon virou assim uma apelação grotesca da Yoko Ono, que não é essa exatamente aqui. Essa aqui foi lançada num contexto interessante, em 82, quase 2 anos depois que ele tinha morrido. Como eu disse, juntou as músicas aqui do Double Fantasy com o material antigo, uma coletânea coerente, bacana essa daqui, né? Aquela coisa para você pôr no carro e ficar uma semana lá junto com outras coletâneas, vamos dizer assim, ouvindo John Lennon, outras coletâneas de outros artistas, eu quero dizer. Agora, o que essa coletânea que vai sair agora me suscitou fazer esse desabafo que eu vou fazer aqui rapidamente, não vou tomar tanto tempo de vocês, que é a exploração do nome do John Lennon que foi feita pela Yoko Ono nesses anos todos, né? Uma coisa assim de transformar o John Lennon numa espécie de semideus, né? Assim, um cara absolutamente acima do bem e do mal, o cara de Imagine, aquela coisa de tocar Happy Christmas no Natal, ou ouvir Jealous Guy. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não aguento mais ver vídeo do John Lennon, dessas montagens que foram feitas, ele com a Yoko andando naquela mansão enorme, cantando Imagine. É uma incongruência absoluta. O cara cantando sobre o fim das propriedades privadas e caminhando naquela mansão no meio de um bosque, né? E tinha esse lado do John Lennon, que era um lado que eu não gostava muito, né? E que foi justamente um lado por onde a Yoko Ono passou a investir, né? Na imagem dele, né? Assim, justamente no ponto mais incoerente do John Lennon, né? Ao invés de investir, vamos dizer, na parte musical, né? Assim, lançando material de estúdio, tá? Ela liberou os tapes lá da Lost Lennon Tapes. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre a Lost Lennon Tapes, que eu adoro, né? É aquilo que eu gosto no John Lennon. Ele no violão, compondo as melodias dele. Claro, as letras dele de cunho político, aquela fase em que ele estava mais antenado com as injustiças sociais, né? Eu acho que Imagine pode ser uma bela melodia, mas é uma música completamente sem sentido nenhum. Assim, sabe? Faria sentido se fosse uma pessoa sem as posses do John Lennon e sem a necessidade de publicidade que ele tinha. Nada contra, é um artista que tem que vender discos, tem que divulgar o trabalho dele, o artista tem que fazer publicidade, ele tem que se divulgar e tudo mais. Mas o Lennon fazia isso assim com uma dose de exagero na fase Imagine dele, que foi aquela fase que ele estava o tempo inteiro de mãos dadas com a Yoko Ono, como uma criança protegida pela mãe. E aí a Yoko pegou e explorou isso depois da morte do John Lennon, fez dele uma espécie de baluarte da paz, do pacifismo. Não era bem assim, gente, não era. Tanto que na fase mais política dele, ele era um cara que tinha um discurso mais radical, mais violento. Na própria música Gimme Some Truth, ele fala, ó, tô de saco cheio de ouvir abobrinha, eu quero ouvir alguma verdade aí, né? Em músicas como Woman is the Nigger of the World, que ele fez uma música de protesto por causa do machismo, das agressões às mulheres. Ele fez New York City, que era uma música que parodiava o American Way of Life. Ele fez música para o John Sinclair, defendendo a libertação do John Sinclair, que tinha sido preso por causa de
um bassezinho, sabe? Esse tipo esse lado do Lennon, o lado que falava dos demônios internos dele, interiores dele, o cara que tinha lá as dúvidas, as angústias dele, botava para fora. Esse John Lennon é maravilhoso. Agora o John Lennon de Imagine, de Happy Christmas, sabe, de Give Peace a Chance. Give Peace a Chance fez sentido lá em junho de 69. Depois deixou de fazer sentido. E foi por aí que a Yoko Ono passou a explorar. E as letras totalmente apelativas dele para ela, as letras babentas, meladas, excessivamente meladas, e uma dependência afetiva exageradíssima que ele fez para Yoko Ono. Ou seja, a Yoko pegou esse lado mais melado, mais hipócrita do John Lennon e explorou isso até dizer chega. Melhor faz o Paul McCartney. O Paul McCartney é aquilo que a gente conhece. Ele é um cara, assim, simples, não tem grandes pretensões poéticas, nem de transformação do mundo. Ele faz música e ele faz publicidade em cima disso. Não propagandeia uma coisa que ele não é, entendeu? Tanto, pelo menos. O John Lennon, a Yoko fez isso com o John Lennon. Não é exatamente o John Lennon, mas a Yoko passou a fazer isso. E nós tivemos aí na parte discográfica, com raras exceções, como foi o caso da Anthology do Lennon, né? A Yoko lançou não sei quantas coletâneas com as mesmas músicas de sempre. Give Peace a Chance, Imagine, Jealous Guy. Jealous Guy é um desperdício, todo mundo sabe que Jealous Guy era Child of Nature, que o John compôs em 68 na Índia para entrar no álbum branco, ficou de fora. Você ouve a letra de Child of Nature, é maravilhosa, perto de Jealous Guy. Jealous Guy fica ele lá chorando. Ai, Yoko, me desculpa, eu fui ciumento, peguei no seu pé, perdão. Sabe, assim, um lado mais babento, como eu já disse, do John Lennon. E nós tivemos aí um punhado de coletâneas, assim, um punhado, sempre com a mesma coisa. Muda a capa, muda um pouco a forma do repertório, às vezes ela inclui uma música mais oportunista, vamos dizer assim, de acordo com o tema da época. Por exemplo, recentemente se falou muito da Angela Davis, aquela ativista feminista e negra, né, americana, com toda a razão e com todo o mérito. A Angela Davis é uma grande figura. Mas o que a Yoko fez? Incluiu a música Angela nessa próxima coletânea. E deixou de fora Woman is the Nigger of the World, New York City. Quer dizer, assim, é um negócio que eu não me conformo. Eu acho um desperdício de espaço de disco e vai fazer os fãs correrem para comprar. Parece que vai ter um livro junto, né? Então vai todo mundo comprar por causa do livro, inclusive eu. Mas é isso, gente. É esse recado que eu queria transmitir. Eu acho que a Yoko Ono, eu vou dizer para vocês, foi realmente... Muita gente não concorda, acha que essa discussão é anacrônica. E é mesmo, né? O mundo está tão cheio de problemas, a gente ficar discutindo sobre a Yoko Ono e o John Lennon a essa altura acho perda de tempo. Mas para nós aqui, bitomaníacos, né? Esse refresh aqui, tal, semanal... Não custa nada bater nesse ponto, né? A Yoko Ono foi assim... Ela foi um estrago na vida do John Lennon, sinceramente falando. Eu sei que um monte de gente vai... Oh, porra, cara, você também muda de assunto. Mas é isso. Bom, John Lennon Collection vamos dizer assim, a primeira dessa série de coletâneas que foram lançadas até hoje, com a mesma coisa do John. Essa aqui vale a pena ter. E na época que ela foi lançada, ela fazia sentido. Valeu, gente! Por hoje é só. Não fiquem bravos, hein? Não fiquem bravos aí. Tchau, tchau.